Quero louvar a Deus pela alegria de poder estar mais uma vez com vocês, dizer para vocês que Deus tem abençoado muito a minha vida e eu tenho percebido isso por pessoas especiais que Deus tem colocado no nosso caminho, pessoas como vocês. Eu já estava com muita saudade, acho que a última vez que eu vim por aqui foi em fevereiro, né, no retiro dos jovens, e eu estava com saudade de vocês, e eu já estava ficando zangado. Quando o Wilson ligou, eu falei, então tá beleza, eu sei que vocês iam me abandonar, né, conquista e depois joga fora. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Deus abençoe pastor Valmir, prazer rever o senhor. Faz uns dias que a gente não se vê, né? Desde a primeira campanha, pastor Valmir sempre muito comprometido com a obra, aí viajando, fazendo a obra de Deus. Mas eu tenho visto o crescimento desta obra, desse trabalho. E o mais bonito é que a Bíblia nos ensina assim, que uma liderança ela é provada exatamente na ausência, né? O líder é provado quando está ausente, não é quando está presente. Porque o homem que precisa estar presente para o trabalho caminhar, de fato, ao ponto de vista bíblico, não é líder. O líder bíblico é aquele que quando sai, o trabalho continua. Esse é o líder do perfil de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele foi, a obra caminhou. E cumpriu exatamente como ele disse, em proporções maiores, ganhou mais força, mais vida. Então, eu vejo muitas vezes que a gente vem aqui, o pastor Valmir está fazendo a obra de Deus em outros lugares e o trabalho está forte, caminhando. Esse é o perfil de liderança bíblico estabelecido por Jesus Cristo. João capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Esta manhã nós vamos falar sobre a cura dos relacionamentos. E eu não sei se é vocês que estão orando demais, mas esse texto se encaixa perfeitamente naquilo que nós precisamos falar aqui esta manhã. Esse texto é o texto para esse assunto. E eu quero ler com vocês. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Amém? Meus amados, eu quero nesta manhã com vocês refletir sobre esse texto. Eu preciso considerar algumas verdades aqui antes de falar sobre este assunto. A verdade é que dessas mensagens que eu vou pregar hoje, e vocês estão revelando? Não, tá aqui, tá, porque tem umas campanhas que eu participo que o pessoal não fala os dias dos pregadores para o povo não ficar, amanhã eu usar o antes de novo, eu não vou lá não, né? Ainda bem que tá aqui, tá revelado aqui, né? Então, amanhã, e eu não sei se ficou confirmado para depois, parece que ficou, né? Eu não sei, acho que depois também. E eu preciso, durante esses 3 dias,
as minhas mensagens vão ser voltadas para a pessoa de Jesus Cristo, até porque tudo aqui vai falar de milagre e tudo vai falar de Jesus. Mas eu quero que nós, nesses dias, olhemos para Jesus de uma forma nova, diferente. É a primeira coisa que eu quero olhar em Jesus hoje com vocês aqui. Nós vamos falar de relacionamentos. Eu quero olhar para Jesus, obedecendo o princípio de Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, nós vamos olhar para Ele como alguém que veio quebrar alguns padrões, desfazer alguns conceitos que estavam formatados, que a mentalidade dos judeus estavam formatadas neles. E eu quero que vocês entendam, eu quero entender com vocês aqui esta manhã sobre o poder de Jesus de curar, não apenas a cura física, mas o poder de Jesus de curar a mentalidade de um homem. Muitas vezes nós precisamos ver Jesus como aquele que liberta o homem no campo da mente, aquele que traz ao homem a revelação e o entendimento do seu real valor diante de Deus. Quando você olha textos da Bíblia como escritos nos evangelhos e vê Jesus, você vai perceber que existiu muita situação no ministério de Jesus, que ele teve dificuldade para operar milagres por causa das tradições, dos conceitos, das ideias antigas, da mentalidade antiga, que formaram uma opinião, uma ideia de como deveria ser o agir de Deus. Formaram uma ideia de como deveria ser a ação de Deus na pessoa do Messias. E como Jesus não se encaixou naquelas ideias, não encaixou na ideia de muitos judeus, eles o expulsavam, eles o tiravam de suas vidas. Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, nós vamos entrar nesse texto aqui, mas eu quero que vocês lembrem, por exemplo, aqui comigo, vamos lembrar, a Bíblia diz em João capítulo 7 e 8, que Jesus evitou que uma série de judeus apedrejassem uma mulher. Isso está no capítulo 8 de João. Ele evitou que judeus apedrejassem uma mulher que havia sido pega em ato de adultério. A Bíblia diz que os judeus jogaram aquelas pedras no chão e foram saindo do maior ao menor, do mais velho ao mais novo. Diz a Bíblia que daqui a pouco inicia uma discussão entre Jesus e líderes religiosos, onde Jesus começa a falar do seu poder, da sua grandeza, e ele assume ali a sua existência antes de todas as coisas, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqueles líderes religiosos, então, decidem apedrejar Jesus, porque Jesus ele veio como Messias, mas não se encaixou no perfil dos judeus, porque ele se dizia ser igual a Deus, era filho de Deus, igual a Deus, como Deus. E a Bíblia diz que eles pegaram as pedras para apedrejar Jesus. Eu imagino ser as mesmas pedras que era para a mulher adúltera. Então, por um lado, eles chamavam Jesus de digno de julgar se alguém seria apedrejado ou não. Daqui a pouco eles decidem apedrejar o mesmo Jesus. E o texto diz em João capítulo 8 que Jesus sai no meio deles, de dentro do templo. Ele é obrigado a sair do templo. Ele é expulso do templo. E o que mais me chama a atenção é que depois de sair do templo, a Bíblia diz que Jesus cura um cego de nascença do lado de fora. Isso aqui impressiona. E eu não sei se você já pensou nisso, mas eu quero que você entenda isso hoje, que isso ainda pode acontecer nos nossos dias. Quando nós não queremos deixar Jesus agir plenamente da maneira dele, do modo dele, ele pode fazer isso. Ele sai das nossas igrejas e opera em outro lugar. Pode fazer isso sim. Ele faz isso, ele saiu do templo, curou um cego do lado de fora. E o pior não foi isso. O pior foi depois que o cego foi curado, irmão. Porque depois que o cego foi curado, o cego se deparou com um grupo de fariseu que levou o cego para dentro de uma sinagoga. Chegando na sinagoga, foi interrogado sobre a autoria do milagre. E o cego disse que foi Jesus. Depois que o cego assumiu que Jesus seria o autor do milagre, o cego foi expulso da sinagoga. Ou seja, Jesus que fez o milagre foi expulso do templo. O cego que recebeu o milagre expulso de uma sinagoga. E alguém poderia dizer, tadinho do cego. Que tadinho nada para ele, foi bom. Porque quando ele saiu da sinagoga, do lado de fora ele encontrou Jesus. Isso é o que dói. Saber que Jesus está fazendo coisas, não pode fazer no nosso meio, porque nós estamos presos a ideias antigas. A Bíblia diz que Jesus do lado de fora abençoou o ex-cego que o adorou. Então, exemplos como esses, e como o que eu vou citar aqui essa noite, que é de João 5, são exemplos que nos fazem pensar na necessidade que nós temos de sempre
de sempre deixar Jesus trabalhar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Quem sabe algumas coisas que estão aqui, que impedem Jesus de trabalhar em nossa vida, através de nós, ou até mesmo apesar de nós. Precisamos deixar renovar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, que rege a nossa maneira de agir. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para que você diga isso para o seu irmão. Diga para ele, deixa Jesus trabalhar a sua mente. Diga para ele assim, nunca fique bloqueado. Diga para ele, tem coisas na sua mente que precisam ser mudadas. Olha aqui para mim, deixa eu fazer essa avaliação com vocês, olhando o texto que nós lemos esta manhã. João capítulo 5, a partir do versículo 1, conta-nos a história de um homem que estava deitado à beira de um tanque. E o que eu acho interessante aqui nesse texto é que, se nós avaliarmos esse texto e fazermos uma comparação com muitas igrejas, porque por onde nós temos passado, nós iríamos imaginar aqui uma igreja, né? Uma igreja parecida com as chamadas igrejas pentecostais, da qual eu faço parte, sou assembleando. Porque aqui nós temos uma imagem do chamado mover de Deus. Isso eu vejo muito nas minhas igrejas. É anjo que desce, é anjo que sobe, é águas que mexe para lá e mexe para cá. Ninguém vê o anjo, ninguém vê nada. Tem alguns que dizem que vê, mas não vê. Eu vejo um varão vestido de branco, outro de amarelo e tal, e aquela coisa. E nós temos alguns lugares por aí que as pessoas valorizam tanto o anjo que se esquece de valorizar Jesus. Pessoas valorizam tanto o fogo que se esquece de valorizar o dono do fogo. Você vai empregar em determinadas denominações e você fala, Deus está aqui, ninguém dá um glória. Mas se você fala, eu vejo um anjo, o povo começa a pular, sapatear, joga as cadeiras para cima. Anjo tem mais moral do que Deus, né? E nós temos exatamente isso aqui. Nós temos nesse texto um parecido com nós vamos usar a expressão um suposto avivamento, porque aqui nós temos um anjo que desce sobre as águas de um tanque, e a Bíblia diz que as águas é agitada. E depois que as águas é agitada, vem uma virtude que pode curar as pessoas. Mas o meu questionamento aqui hoje é sobre Jesus Cristo. Mas eu preciso avaliar com vocês em detalhes aqui um pouco sobre a possibilidade desse suposto milagre aqui ser ou não passar de uma propaganda enganosa. Eu quero avaliar com vocês aqui exatamente esse contexto que esse paralítico está inserido, onde a Bíblia diz que ele estava entre uma grande multidão à beira de um tanque, 5 alpendres, 5 pavilhões em volta daquele tanque, e uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, todo tipo de gente com problema, todo tipo de gente atrofiado à beira daquele tanque. E o que tinha à beira daquele tanque? Em primeiro lugar, à beira daquele tanque havia muita esperança. As pessoas tinham esperança. Porque o texto diz que o anjo descia, e quando o anjo descia, a água era agitada. Ninguém viu o anjo. O que percebia era pelo agitar das águas. O que percebia era pelo mover das águas. E o que havia naqueles corações era a esperança de que algum dia ele teria a oportunidade de pular em primeiro lugar. Tinha que ser o primeiro, não podia ser o segundo, tinha que ser o primeiro. Tinha que pular em primeiro naquele tanque. E agora, você imagina, irmão, chegar em primeiro, uma multidão de cego, de coxo, de paralítico. Você imagina a confusão que ia dar aqui. Se passasse um menino igual eu, na época que eu era menino, que eu era meio abençoado, eu visse aquele tanto de gente parada e dizer, eu vou ver como é que vai ficar esse movimento aqui. Tacava uma pedra dentro daquela água, na hora que mexia eu queria ver a bagaceira. Né? Então aqui nesse texto mostra-nos uma multidão de gente com expectativa, com esperança, com desejo de receber um milagre. De repente você pode imaginar esse rapaz aqui que estava 38 anos doente, 38 anos enfermo. Possivelmente ele já estava enfermo quando Jesus nasceu. Ele já tinha mais de 30 anos doente quando Jesus nasceu, nesse estado, nessa situação. Alguém chega para ele e diz, olha rapaz, eu vou te dizer um negócio. Lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, tem um tanque lá. Lá não é fácil você chegar lá. Você tem que dar trabalho para você conseguir chegar no pavilhão de baixo, ali perto do tanque. Mas ali é assim, tem um tanque com uma água e de repente, de vez em quando, desce um anjo lá. E quando a água é agitada, se você der conta de pular na frente,
você recebe a cura da tua enfermidade. Só que tem um detalhe, tu tem que pular na frente. E como é que eu sei que o anjo desceu? Você fica olhando na água, na hora que a água der uma mexida lá, ou é uma muriçoca ou um mosquito que passou, o anjo, tu pula. Se tu sair curado é porque era o anjo. Se tu sair sem ser curado, não era, foi engano. E tu volta para a beira do tanque de novo. E o paralítico ficou todo alegre, ficou feliz e foi para lá. Quando ele chegou à beira do tanque, irmãos, ele viu aquele tanto de gente. E aí ele foi se encaixando num lugarzinho, conseguiu. Está ali há 38 anos. Quem está há 38 anos num lugar vai ganhando moral, vai criando raízes, vai ficando um chefão, tá entendendo? Só que aí, pastor, dá problema, porque tu chega lá, tem um que está 40, tem um que tem 50, tem um que está quase morrendo lá, né? Eu estou aqui a minha vida toda. Mas aí você vai ganhando, você chega no pavilhão de cima, e aí o tempo vai passando, você passa para o terceiro, passa para o segundo, daqui a pouco tu está no primeiro pavilhão. Daqui a pouco tu está quase chegando à tua vez, né? Mas o que me dói é que havia esperança, havia expectativa. E quando você vai a primeira vez, você vai cheio de alegria, você vai cheio de esperança, de vontade. Mas o tempo vai passando e nada acontece. Porque à beira desse tanque, ofuscando a esperança, estava um sentimento de muita dor e de muita decepção, muita tristeza. Eu acho que você consegue captar comigo esse texto quando a Bíblia diz que Jesus chegou para aquele homem, olhou para aquele homem, viu que estava naquele estado há muito tempo. A Bíblia diz que Jesus perguntou para aquele homem, tu não tem vontade de ficar curado, não? A Bíblia diz que aquele homem vira para Jesus, isso está aí no 7, ele respondeu para Jesus, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É por isso que eu disse que nós devemos questionar as ideias que são apresentadas no contexto desse milagre aqui, desses supostos milagres. E a primeira ideia que eu quero que você observe comigo é, se Deus se encaixa, você tem que entender, vamos entender se Deus se encaixa nesse tipo de milagre que está sendo propagado à beira de Betesda. Porque o texto mostra uma limitação muito grande por parte de Deus ou do anjo. Porque ali o texto mostra claramente que só era curado quem pulava na frente, quem fosse o primeiro. Então esse paralítico senta, esse rapaz doente senta à beira do tanque, querendo chegar ali, mas sempre que ele vai, alguém pula na frente dele. Sempre que ele vai, alguém passa uma rasteira nele ou puxa as pernas dele, que eu não acho que não é rasteira, mas puxa as pernas dele para trás e pula na frente dele. E ele sempre fica para trás. Então se estabelece à beira de Betesda, eu quero que você observe, e interessante em hebraico aqui, a palavra Betesda e casa de misericórdia, exatamente porque se percebe à volta do tanque uma multidão de pessoas que precisavam de ajuda, de auxílio e que tinham esperança deste milagre. Mas à beira de Betesda também se estabelece o egoísmo, o egocentrismo, o sentimento do humanismo, o eu, a pessoa que não consegue pensar no próximo. À beira de Betesda se estabelece a competitividade, a competição, a briga pelo primeiro lugar, pela primeira posição. As pessoas que estão ali, mas ninguém está pensando em alguém aqui por minha causa. E você sabe que me dói quando você precisa de um milagre e depende das suas habilidades para conseguir esse milagre? Você depende das suas faculdades para conseguir? O que me dói é que só vai conseguir quem menos precisa. Porque quem de fato precisa de um milagre não tem força em si mesmo para conseguir nada. Quem precisa de algo não tem força em si mesmo para conseguir chegar à beira do tanque. Você pode perceber que esse homem estava ali e precisava de alguém que lhe estendesse a mão. Só que toda vez que alguém se aproximava do tanque, ele estava preocupado consigo e não com aquele camarada ali doente. Aí você vê o outro chega à beira do tanque e ele fala, ô meu amigo, me ajuda a pular aí, que nada, eu vim aqui por causa da minha dor de cabeça que eu não aguento mais. Ô companheiro, me ajuda a pular aí. Não, quem vai pular aqui agora é minha vez. Eu vim aqui por causa da minha dor de cotovelo. Que eu estou com problema de dor de cotovelo e eu quero ser curado da minha dor de cotovelo. Dor de cotovelo não se cura à beira do tanque. E nem Deus cura dor de cotovelo. Dor de cotovelo tem que ser uma mudança de mentalidade. Tem que deixar a palavra de Deus formatar a sua mente. Aí você resolve o problema da dor de cotovelo. Você tem que aprender à luz da Bíblia qual é o seu real valor, para não precisar preocupar com o valor dos outros. Amém? Dá uma cotovelada no teu irmão e diga, você precisa se virar com a dor de cotovelo, que Deus não vai te curar, não. Então, irmãos, o camarada se aproximava do tanque, mas ele não estava ali preocupado com o problema de ninguém.
Ele não estava ali preocupado com a dor de ninguém. E aqui, nesse particular, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você pense comigo. Será que nós não estamos fazendo do nosso evangelho exatamente o que nós estamos vendo aqui à beira de Betesda? Será que nós não estamos virando essa geração de pessoas à beira do tanque de Betesda, onde a gente vai preocupado com o que a gente quer, com o que a gente precisa, e não com o nosso próximo, e não com o nosso irmão? Precisamos pensar nisso. Vamos dar uma avaliada nisso. Porque se você perceber à luz das nossas mensagens hoje, dos nossos louvores, dos nossos hinos, à luz daquilo que pregamos, que cantamos, da maneira como ministramos, você vai perceber que tudo que nós estamos fazendo hoje não é voltado nem para Deus e nem para o próximo, é voltado para nós. As nossas músicas falam da nossa vez, do nosso tempo, da nossa exaltação, a nossa época. Tem algumas por aí, principalmente na minha denominação, que falam muito de eu ser levantado, enquanto que o irmão vai ser humilhado, enquanto que o meu irmão vai ser ofuscado, o meu brilho vai aumentar de intensidade. Eu ouço algumas músicas que me dá pavor, pessoas cantando, dizendo que no dia da exaltação dele, aquele que viu ele derrotado, entristecido, vai pedir autógrafo para ele, vai ver ele voar, vai ver ele, irmão, pelo amor de Deus. Ele vai ver ele alcançar e galgar posições, e você que me humilhou, que me pisou, humilhar ali muitas vezes foi uma crítica, alguém criticou ele. Alguém deu uma orientação para ele, chama de humilhação. Me pisou, Deus vai me exaltar e você vai ficar debaixo dos meus pés. Você já viu isso por aí? Quem já viu isso? Por favor, seja sincero, levante a sua mão. Então nós estamos nos envenenando com um evangelho egocêntrico, com uma mensagem voltada para nós, aonde nós não estamos nem um pouco preocupados com o problema do nosso irmão. Ô, irmão, eu tô com um problema. Que se dane, eu tenho mais que tu. Eu não quero saber do teu problema, eu tenho problema demais, eu tô carregado. Né? E você vê gente carregada aí, e o que mais faz sucesso são sessões de descarregos e de vem aqui que você vai receber a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre, o que tu quer, chegou a tua vez, chegou a tua hora, é o teu tempo. Isso aí é o que faz sucesso para os crentes. Os evangélicos estão preocupados com isso. Com a sua hora, com o seu tempo, com a sua exaltação, com a sua vez, assim como as pessoas que estavam à beira de Betesda. Enquanto você vive a vida preocupada consigo, você se esquece que o seu coração é um altar. E como no seu coração é um altar, o que você tem, o que você é, não deve ser oferecido para si, mas sim para Deus. Só que você esquece disso. E aí vai ficando vazio da presença de Deus, porque sem sacrifício não há fogo, sem oferta não há fogo, sem oferta não há presença de Deus. Você vai ficando vazio de Deus, e quanto mais vazio, mais você vai buscando. Só que você não busca para Deus, você busca para si. E você sabe o que é que nós temos muito por aí? São gente frustrada, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas com Deus, tristes com Deus, porque se esquece que quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele diz: vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão cheios de fardo, vocês precisam vir a mim. Porque vocês, em mim, vão tomar sobre vocês o meu jugo e vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente quer vir a ele e depositar as nossas doenças, as nossas dores, os nossos problemas, mas nós estamos esquecendo de aprender dele. A gente está esquecendo de caminhar e de seguir os passos dele. A Bíblia diz em João capítulo 15, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, só que estar nele é um trabalhão. Porque em 1 João capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E esse é o desafio, andar como ele andou. Ser igual a ele, imitar ele. Aqui, à beira de Betesda, você tem uma pessoa decepcionada com aquilo que ela está fazendo, decepcionada com o lugar onde ela está, porque ali ela encontrou uma grande multidão. Está aí no texto, o texto diz: neste jazia grande multidão de enfermos. Só que no meio dessa grande multidão, cada pessoa que estava ali se sentia mais sozinho, porque todo mundo que se aproximava do tanque estava ali pensando em si mesmo. Pergunte para esse irmão que está do seu lado, olhando para ele, e diga: por quem você orou hoje? Por quem você intercedeu? Qual foi a pessoa que você apresentou? Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 6, ele diz assim: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro.
Você quer receber presente? Começa a dar presente. Você quer ser bem tratado? Começa a tratar bem os outros. Você quer que as pessoas cedam um lugar para você? Então ceda o seu lugar. Você quer que as pessoas deixem você passar? Então deixe os outros passar. Tem alguma coisa pior que fila? Faça o teste na fila. Né? O camarada prova que é crente é nas filas. Você chega na fila de banco, tem uma fila virando a esquina, assim, ó. Quando você está pertinho, você passou o dia todinho lá. E aí chegou a sua vez, de repente chega uma senhora de idade. Ei, pastor, o senhor não sabe tanto que é prova quando esses... Porque a gente tem que agradecer a Deus pela vida dos anciãos, mas tem uns anciãos muito chatos. Tem uns anciãos muito enjoados. Tem uns anciãos que chegam, eles, é a vez dele, claro, ele tem prioridade. Mas eles não nem cumprimentam, nem pedem licença. E você tem que sair da frente, porque senão no toque ele cai, né? Sim. Então assim, ceda ao seu lugar. Jesus está ensinando em Mateus 6, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Eu quero lembrar com vocês alguns textos da palavra do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios, eu não sei se é 2 ou 1, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ela diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E a continuação do texto diz assim, que se ele morreu pela nossa vida, importa que nós aprendamos a viver pelaquele que por todos morreu. Então a pergunta que eu quero que você pense sobre ela é: o quanto você está vivo? Por quê, pregador? Porque quanto mais morto você estiver, isso é 2 Coríntios 5, 14 e 15. Quanto mais morto você estiver para você, mais você vai ajudar a dar vida a quem precisa. A Bíblia diz, eu já estou finalizando, a Bíblia diz, Paulo escreveu isso em Colossenses, no capítulo 1, ele diz que nós precisamos deixar morrer o velho homem. E é claro que ele está falando da ideia que nós temos do novo nascimento, porque o novo nascimento, o princípio fundamental que rege o novo nascimento é o abandonar do velho. Então nós precisamos renunciar paixões, desejos, projeção, pensamentos e até mesmo sonhos, para deixar Deus encher o nosso coração do sonho dele, da paixão dele. Sabe qual é o nosso grande problema? E por que nós não vivemos uma saúde física e espiritual plena? É porque a gente aprende à luz do profeta Isaías, no capítulo 53, que Jesus tomou sobre si tudo que era nosso. Mas a gente se esquece que para viver em saúde, a gente precisa tomar sobre nós o que é dele. A gente precisa pegar sobre nossos ombros o amor dele, deixar o nosso coração se encher do amor dele. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus derramado sobre os nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que nós temos vivido uma vida de muito pecado, de muito pesar, de muitas quedas e falhas? É porque nós queremos viver uma vida de santidade sem amor. E a Bíblia não mostra que funciona assim. Gálatas capítulo 5 diz que é em espírito que se sufoca a vontade da carne. E a Bíblia diz que em espírito você pode frutificar o fruto do espírito, que é o amor. Então, você consegue ver que à beira de Betesda, as pessoas são carnais. E elas são carnais não é porque elas estão ali com pensamentos profanos e impuros. Não estou falando desses sentimentos, desses pensamentos. Elas são carnais porque são egoístas. Elas são carnais porque elas estão ali pensando somente em si. Então, eu quero dizer uma coisa para você. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não satisfaz desejos egoístas. Deus não responde a orações egocêntricas. Deus não cumpre capricho de pessoas que vivem a vida voltada para si mesmo. A Bíblia diz que Jesus chegou para esse homem e disse: tem vontade de ser curado? Não, eu tenho, mas não tem ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, sempre vai outro antes de mim. Jesus pegou na mão do camarada e colocou ele em pé. Ele disse: se levanta, fica em pé. O camarada ficou em pé, curado. Jesus pegou e pega a tua cama, a tua esteira e vai embora. A Bíblia diz que ele foi embora.
Foi embora para casa. Diz o texto, aquele dia era sábado. Sábado é o dia do descanso. Agora nós temos que entender o que é descansar, porque descansar é deixar de fazer aquilo que causa o cansaço. Aquele homem não trabalhava, só que ele estava cansado de há 38 anos ficar à beira do tanque esperando a ajuda de uma pessoa. Ele se cansou de ficar 38 anos esperar a ajuda de alguém, esperar um braço estendido, e ninguém fazia nada. Deixa eu falar uma coisa para você e fique isso bem claro. O lugar de maior frustração não é no trabalho. O lugar de maior frustração não é na escola. O lugar que mais as pessoas se frustram são nas igrejas. Porque nas igrejas eles chegam pensando que vai encontrar um amigo. E às vezes eles descobrem que alguns irmãos tratam ele como ameaça. Sabe que essa é a síndrome de Caim? Caim, quando viu que o sacrifício de Abel foi recebido e o dele não, ele olhou para Abel como uma ameaça. Está interferindo no meu relacionamento com Deus. Vou arrancar de cena. Quando você lê o texto de Gênesis 4, você pensa que, aparentemente, que você olha, quando se olha assim, rapidamente, o que dá a entender é que Deus iria escolher ou entre Caim ou entre Abel. Isso não é verdade. Deus queria tanto receber o sacrifício de Caim quanto de Abel. O problema é que Caim não se encaixou no que Deus queria. Só que Caim olhou para Abel como uma ameaça e tirou a vida de Caim. Isso está acontecendo em muitos lugares, onde as pessoas olham para o próximo como uma ameaça, como quem está interrompendo o crescimento dele. E o que ele faz? Faz de tudo para tirar ele do lugar, para tirar ele de senda. E em muitos lugares por onde eu tenho passado, eu vejo pessoas que não vão na igreja mais por causa disso. Vamos cantar? Pode ficar tranquilo que amanhã, na hora que eu for falar de cura física, eu vou continuar esse assunto, porque se encaixa perfeitamente. Deus já revelou todo o mistério aqui da minha cabeça. Eu quero convidar você a estar em pé, por favor. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Pergunte para ele assim: Deus está falando com você esta semana? Diga para ele: se Deus não estiver falando com você é porque você está muito surdo, porque Deus está falando comigo.